paz do nosso Senhor Jesus Cristo, canal Frutificai, mais uma exposição bíblica. Eu gostaria de falar hoje de um assunto muito importante, queridos. Todos esses assuntos da Bíblia são importantes e eu gostaria de falar hoje com você. Com você que já vem numa caminhada, ou você mesmo que você começou agora, independente se você tem muito ou pouco tempo, se você se acha capaz ou não, independente, eu quero falar com você hoje. Você que está vendo aqui através desse vídeo, eu quero que você hoje preste muita atenção, porque eu vou falar sobre o tema Tome a sua cruz. E o texto base que eu vou utilizar hoje é Lucas no seu capítulo 9 e verso 23. Queridos, essa passagem ela é muito importante porque ela vai falar exatamente de uma prerrogativa ou de algo que o Mestre Jesus ele exige, ele quer que tenhamos e não tem negociação. Nós temos que andar conforme ele pediu, conforme ele colocou, e isso daqui tem que ser observado. É claro que nós vamos analisar esse versículo e vamos analisar o contexto de forma rápida para que a gente possa entender o que de fato o Mestre estava falando ali e como é duro muitas das vezes nós não entendermos. Queridos, se você ama a palavra de Deus, você gosta da Bíblia, do Evangelho, eu quero te dizer que você está exatamente no canal que fala da palavra de Deus. E eu não posso deixar aqui de pedir a você que possa se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais, falar com quem gosta também, porque nós estamos aqui querendo falar de Deus, falar do Senhor e abençoar vidas. Então, vamos ler o que diz o Evangelho de Jesus, que diz o seguinte: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Amados, eu gostaria de começar falando da condicional que tem logo no início desse versículo. A condicional se. Se alguém quiser vir após mim. O que Jesus está aqui nos indicando? Ele está querendo dizer que seguir a Ele não seria por força, ou por convencimento imposto, ou por status de cristão. Não, na verdade, crente. Mas seria sim por força ou por prioridade de convicção de que realmente você é discípulo do Mestre, que você realmente quer e ama estar servindo a Ele, mas não porque você está com medo da perdição eterna ou do inferno, nada disso. Isso daí não é uma coisa que preocupa os salvos, isso não é o que preocupa os discípulos. Nós estamos aqui para usufruirmos de viver a vida com Cristo, porque sabemos que o que está preparado para nós é vida eterna. Então não é esse o pensamento que vem para nós. Em segunda instância, queridos, eu quero falar sobre o que ele disse sobre negue a si mesmo. Queridos, essa exigência de negar a si mesmo, ela é muito forte, porque ela nos leva, nos remete a pensarmos em tudo aquilo que praticávamos antes de conhecermos a Cristo e que hoje não convém mais, não deve mais. Eu vou dar uns exemplos aqui, uns que vão ser até absurdos, mas é bom para ilustrar para os amados, como por exemplo, eu gostava de ir a locais que eram frequentados, que tem bebida, que tinha conversa mundana e tudo mais, conversa liberal, eu gostava desse ambiente. Agora não tem como mais, queridos. Eu gosto de pegar o meu tempo e ficar maratonando série, maratonando filme e tal. E olha que isso daí é uma coisa lícita, queridos. Então, quer dizer que eu não posso mais ver minha televisão, minha novela? Eu não posso ver as coisas que eu gosto? E lembre-se disso que eu vou te dizer agora. Nós temos duas opções para vivermos a nossa vida. Ou ser cheios de Deus e vazios de nós mesmos, ou sermos cheios de nós mesmos e vazios de Deus. Existe o nosso tempo para todas as coisas. E será
que no momento o seu tempo tem sido regrado com oração, com ensinamento da palavra e com evangelização, negar a si mesmo. Você tem negado? Eu tenho negado a mim mesmo, a sua vontade, seu prazer, aquilo que mais te dá o anseio. Queridos, tem pessoa que antigamente não era fiel, vivia uma vida complicada e agora tem que viver numa vida monogâmica, uma vida onde o casamento deve ser ali com fidelidade. Existem pessoas que a vida dela era só buscar a riqueza, buscar o status, buscar tudo que pudesse. Só que isso estava acima de qualquer coisa, não conhecia o mestre e hoje conhece. O reino de Deus, ele tem que estar em prioridade, negue-se a si mesmo. Aquilo que você fazia tem que acabar. Mas eu não vejo mal nenhum, então ore. Não vê nada de errado? Ore, então leia a palavra. Estude a palavra. Se aprofunde nas escrituras, porque o Senhor vai falar contigo, porque o Senhor vai lhe mostrar. Outra coisa, agora eu vou no cerne do nosso estudo, tomar a sua cruz. Queridos, eu vou falar isso pelo menos em 3 subtópicos, porque falar somente tomar a sua cruz ficaria assim muito extenso. Eu vou tentar reduzir isso em 3 subtópicos para que a gente possa falar sobre esse tema. Primeiro, tomar a sua cruz não está relacionado a sofrimento. E é claro que muitas pessoas já devem ter ouvido falar: nossa, fulano tá passando uma dificuldade muito grande, um deserto. Mas é a cruz, né? Tem que carregar a sua cruz. A cruz não tem nada a ver com sofrimento. Não tem nada a ver com as provas dessa vida. Você passar por um sofrimento é apenas uma etapa do processo de carregar a cruz. Uma etapa do processo. E não carregar a cruz quer dizer que você vai estar em sofrimento. Até porque, no momento em que a sua vida passar por uma bonança, quando você estiver vivendo uma vida abençoada, então as pessoas vão falar assim: largou a cruz. Não está vivendo mais uma vida com Jesus, largou a cruz. Que isso, amados? Vai ter momento de dificuldade, mas vai ter momento de bonança, vai ter momento de alegria, vai ter momento em que você vai estar bem, tudo vai estar caminhando. Mas isso não quer dizer que isso tem correlação em você tomar a cruz. Bom, como nós sabemos, o propósito de fazer a vontade de Deus está exatamente intrínseco em você tomar a sua cruz. Jesus Cristo, quando ele tomou a cruz, não foi ali somente, naquele momento onde ele teve que passar pela via dolorosa e chegar até o Monte Caveira para poder ser morto. Não foi só ali que ele estava tomando a sua cruz. Desde o momento em que ele nasceu, com um propósito, em que ele esteve ali, cresceu, começou seu ministério, foi perseguido, foi ali, blasfemaram contra ele. Quantas coisas aconteceram em todos esses momentos de propósito do Mestre, que era de salvar a humanidade, de fazer a vontade do Eterno. Em tudo isso, ele estava tomando a cruz desde o início. Ele estava desde o início no propósito. Queridos, a tua vida tem propósito. Desde o momento que você conhece o Eterno, a sua vida tem propósito. E você tem que aceitá-la e tem que pegar a sua cruz. Você não pode se eximir dela. Você não pode abandoná-la, deixá-la de lado. E olha que existem pessoas que possuem, como diz aqui, cada um tem a sua cruz. Então existem pessoas que são vocacionados, todos nós devemos levar o Evangelho, mas tem pessoas que sabem ensinar de forma excelente. E aí como pode a pessoa não ensinar? Porque eu tenho que dar prioridade ao meu trabalho, porque o meu trabalho é que me sustenta e tudo mais. Sim, mas você não pode ensinar. Eu tenho uma pessoa que tem ali a forma de
de fazer ali estudos e esboçar e fazer palavras que edificam, cartazes, tem forma de fazer coisas que as pessoas leem e ficam maravilhadas. Até mesmo escrever pequenas literaturas. Tudo isso, queridos, eu posso dar N exemplos aqui de coisas que poderiam estar abençoando a vida. Mas a grande verdade é que as pessoas perdem-se, elas se perdem. Mas eu quero te dizer, tome a sua cruz, não largue. Em outro tópico eu poderia dizer que levar a sua cruz ou tomar a sua cruz o leva para a execução. E agora nós podemos falar exatamente do momento em que Cristo realmente estava indo para a execução. Quando ele pegou aquela cruz pesada, ele teve que caminhar. E enquanto ele caminhava, muitos julgavam, muitos blasfemavam contra ele, muitos davam risada dele, muitos faziam escárnio dele. E era de forma pública. Era de forma pública, meu amado. E caminhando, e na dificuldade. Mas ele continuou. Ele continuou. E eu posso dizer para os amados que ele fez isso de forma ímpar. E quando nós tomamos a nossa cruz, nós também a pegamos e a levamos, porque exatamente quando a pegamos é de forma pública. E muitas pessoas vão olhar, e muitas pessoas vão julgar. Ué, mas não era aquela pessoa que tinha uma vida torta, que tinha isso e aquilo outro? Independente, você pegou a sua cruz, e agora você se agarrou a ela, e agora você está indo exatamente para que os outros vejam. Você está caminhando, e na sua caminhada todo mundo vai olhar, todo mundo vai julgar, todo mundo vai ficar ali falando, ih, aquele fulano, olha. E mais, a cruz, ela indicava uma pessoa que estava indo para a execução. Você indica que você está morto para esse mundo. Quando você toma a sua cruz, a indicação de você estar caminhando para a execução não é a execução do céu, mas a execução desta terra que não consegue ver que você é um abençoado de Jesus. Você está morto para esse mundo. Esse mundo, ele não tem nada para lhe oferecer. Enquanto você estiver caminhando, as pessoas vão olhar. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que hoje, se nós falarmos disso de forma abrangente, de forma, vamos dizer assim, explícita, incomoda, porque parece que a gente falar de coisas que fazem a diferença, porque hoje tem muitas pessoas, queridos. Me desculpe dizer, mas a grande verdade é que existem tantas pessoas que entram para a igreja, se batizam, participam da ceia, mas você não consegue ver diferença de vida, diferença de conduta, diferença que faça na sociedade onde vive. Nada muda. O que muda é que a pessoa está frequentando a igreja, está indo na ceia, está participando da liturgia, dos cultos. Mas a diferença que antigamente, outrora tinha, queridos, ao olharmos um cristão, um discípulo, nós o identificávamos só de olhar. E não era porque a pessoa estava usando uma roupa, você está falando isso porque a pessoa usava uma roupa com a manga comprida e tudo. Não, nada disso. Era o semblante. O semblante e somente a forma da pessoa falar. E não também porque está usando aquele tipo de palavreado que pentecostal ou não, independente, não é nada disso.
era a forma de você ver a pessoa transformada, que tomava a sua cruz sem medo, tomava a sua cruz com propriedade e não tinha nada que o afastasse disso. Outra coisa, tomar a sua cruz também significa dizer que você tem que começar e terminar com ela, porque é no caminho, queridos. Quando Jesus fala e siga-me, ele está falando isso de forma imperativa. Ele não está falando para a gente seguir a ele somente um trecho da caminhada. Ele está dizendo, siga-me em todo o trajeto. E exatamente quando a gente está andando com a cruz, vai ter pessoas que vão falar, larga essa cruz, deixa isso aí, rapaz, é pesado, é algo que te traz uma coisa que você nem precisava estar levando, larga isso. E quantas são as pessoas que acabam olhando e começam a se perguntar, será que eu devo ficar carregando essa cruz? Será que eu devo continuar com esse propósito? Queridos, se render a viver uma vida confortável, relaxante, sem oração, sem jejum, sem renúncia, é igual a um soldado que se rende para ser alvejado e deixar a guerra. É a mesma coisa que você dizer, eu me rendo e não quero mais viver a vida com Cristo. Seguir a Ele requer muitas coisas, queridos. Tanto que, enquanto Ele falava, e esse é o contexto onde tudo começava, Jesus estava falando coisas muito duras, muito difícil, querido, de entender, porque muitas pessoas estavam ali e eles começaram a abandonar a Cristo, começaram a sair. Jesus Cristo chega até para os discípulos, se eles também não queriam deixá-lo. Mas não. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Somente nele nós temos vida e vida com abundância, queridos. Hoje eu quero trazer para você, meu amado, eu quero trazer para você, minha amada, o alerta. Se você hoje se sente uma pessoa que não está tomando a sua cruz, não está levando-a contigo, retroceda. Veja qual foi o momento em que você parou e paralisou e volta novamente. E Deus irá lhe acompanhar e você será triunfante. Isso não quer dizer que andar com a cruz é vida de sofrimento para poder ser destruído. Não, meu amado. A sua vida é triunfante. Se você entendeu o que eu estou lhe dizendo, você vai entender mais uma coisa. Jesus Cristo, na sequência, ele vai dizer ainda mais. Ele vai dizer que se uma pessoa, ele quer achar a sua vida, ele a perderá. Mas aquele que a perder, quem perde a vida por Cristo, estará ganhando. Então, amado, essa fica a reflexão do canal Frutificai para você. Se você ama a palavra, mais uma vez, se inscreva, compartilhe, vamos falar do Evangelho para todos aqueles que precisam, em nome do Senhor Jesus.